Take me to the sky. Desculpa, você tá falando com a gente? É, eu tô sim. Então, quem é você? Eu? Eu não sou ninguém. Sou apenas um viajante tentando sobreviver nesse mundo miserável. Ah, entendo. Com licença, precisamos seguir nossa viagem. Planejam fazer algo especial? Eu acho que não. Notei que passaram pelo território dos Andantes de Pedra. Como fizeram isso? Na verdade, eles apenas nos deixaram passar. Querem saber? Eu acho que sei, porque passaram tão facilmente. Ninguém que entra naquela floresta sai dela com vida. Acho que vocês são aqueles que meu chefe está procurando. Como é que é? O meu chefe e a irmã dele são monstros impiedosos que estão caçando vocês. Os filhos da lua. Caçadores. Olha, você os conhece. Isso não me surpreende. Por um milagre do destino, nos cruzamos em um momento oportuno para mim. Cá entre nós, não me importo com vocês nem um pouco. Eu só quero as esferas. Desculpa, o que disse? Acho que eu não ouvi direito. Você ouviu corretamente. Sei que estão em busca das esferas lunares, mas nem sabem o que fazer com elas quando estiverem com todas. Por isso eu estou lhes oferecendo um trato. Me entreguem as esferas e podem ir embora. E o que te faz pensar que vamos entregar pra você? Pensei que vocês seriam espertos, mas são apenas idiotas que acreditam em um destino furado. Peguem-nos, mas não os matem ainda. Vamos fazê-los nos entregar as esferas. Estávamos em menor número, e eu temia que de mim não estivesse pronto para uma luta assim de repente. Mas a minha preocupação se foi quando eu vi que ele estava conseguindo se virar encarando 2 homens que foram em sua direção. Então eu fui ajudá-lo. Fique de costas. Eles estão analisando nossos movimentos, procurando pontos fracos para nos derrubarem. Fique atento e não seja pego. Pode deixar. Lutamos de costas um para o outro contra os 3 homens, enquanto o palhaço causador de tudo isso apenas observava como se fôssemos entretenimento para ele. Os minutos se passavam lentos e eu tive que deixar de mim cuidar de um oponente sozinho. E eles estavam em um impasse no qual de mim teve que escolher. Era matar ou ser morto, resultando em sua primeira vítima. O homem segurou de mim pelo pescoço, levantando ao ponto de seus pés não tocarem mais no chão. De mim viu uma adaga na cintura do homem e esticou o braço para pegá-la. E quando conseguiu, direcionou a adaga para o coração do homem e o apunhalou com toda a força que conseguiu. Após matar o homem, Jimin caiu no chão sentado, em choque, provavelmente por ter matado uma pessoa. Vamos, Jimin, levanta. Isso ainda não acabou. Acabou sim. Vocês passaram no primeiro teste. Boa sorte para enfrentar o próximo. Quem é você e por que fez isso? Eu já disse. Eu não sou ninguém. O homem simplesmente desapareceu como se fosse fumaça, assim como os corpos dos homens que nos atacaram. E eu pude ajudar Jimin, que ainda estava sentado no chão. Eu matei. Eu matei uma pessoa. Jonko, eu matei alguém. Você não fez nada de errado, Jimin. Era você ou ele. Ainda assim, ninguém me disse que eu teria que matar pra continuar nesse caminho. Jimin, esse é o mundo em que vivemos. Ou você mata, ou você morre. Eu disse que seu treinamento seria rigoroso. Achou que eu tava brincando quando disse aquilo? Acha que eu não sei o que você tá sentindo agora? Jonko, pra você é fácil falar. Você já matou milhares de pessoas, está acostumado com isso. Eu não. Você acha que me deram escolha? Eu tinha 5 anos quando meu pai me jogou em um campo de batalha, deu uma espada na minha mão e me disse não morra. Acha que foi fácil pra mim? Acha que foi escolha minha? Eu tive que matar pra sobreviver, em um lugar onde ninguém se importava se eu era apenas uma criança ou não. Era vida ou morte. Então não fale de coisas nas quais você desconhece. Você queria que eu te ajudasse a se fortalecer, e eu estou fazendo isso, mas se quer desistir agora é só falar. Jimin ficou em silêncio, com os olhos lacrimejando devido às palavras duras que eu disse a ele. Mas ele precisava ouvir de mim, porque se o mundo fosse ensinar pra ele, seria muito mais doloroso. Vamos seguir em frente.
Esse lugar não é mais seguro. Temos que sair daqui. Ele assentiu, e ainda em silêncio entrou na carruagem. Assim eu pude montar no cavalo e seguir a viagem. Como eu temia. Adormecemos depois do jantar e agora estamos sem nosso guia. Pois é. Gale partiu e nós ficamos para trás sem saber para onde ela foi. Que merda. Como vamos encontrar nossos irmãos agora? Eu não faço ideia, mas seguir essa trilha não é seguro. Ué, por que diz isso? Sinta o cheiro. É sangue e está fresco. Vamos dar a volta nessa floresta e procurar uma estalagem. Será mais seguro. Ele tem razão. Eu acho melhor nos apressarmos e... O que foi, Hope? Estou ouvindo vozes alteradas. São caçadores. Eles estão vindo em nossa direção. Temos que sair daqui agora. Vamos por ali. Tem certeza, Tay? Eu confio na minha intuição. Certo. Vamos então. Seguimos Teyhan por uma trilha de raízes com espinhos. E seguimos aquela trilha por algumas horas até que esbarramos em um riacho belíssimo. Então decidimos tomar um banho antes de seguir a viagem. Nossa, gente, que água maravilhosa! Minha intuição nunca me decepciona, Jim. Podemos comer alguma coisa depois? Não comemos nada desde que acordamos. Claro que sim. Vamos mandar os alfas caçarem e nós cuidamos do resto. Eu ouvi isso. Era pra ouvir mesmo. Vocês já pensaram no que dizer quando encontrarmos o Jimin e o Jungkook? Na verdade, eu não tinha nem pensado nisso. Nós nem sabemos se vamos conseguir encontrá-los. Tenho certeza que vamos encontrá-los, sim. Eu sinto isso. Mas eu me sinto meio receoso. Já fazem semanas e eles devem ter enfrentado muitas coisas. O que quer dizer com isso, Hope? Eu quero dizer que eles podem ter mudado, sabe? Eles podem estar diferentes de antes. Isso é um fato, mas é algo com que nós teremos que nos adaptar. Eles não tiveram opção, foram praticamente forçados a tomar esse caminho. Eu sei. Eu só acho que tenho medo do quanto de mim pode ter mudado. Estou tão acostumado com ele sorrindo e cuidando dos animais que eu não sei como reagir se ele tiver mudado muito. Ah, entendo. Após o banho, nós comemos e descansamos um pouco mais antes de voltarmos para a estrada. Os últimos 3 dias foram estranhos. Não falei muito desde que Jungkook disse aquelas palavras pra mim. Lá no fundo, eu sabia que aquilo iria acontecer, mas eu não acreditei que fosse capaz de fazer aquilo. Saí dos meus pensamentos quando Jungkook me chamou pra jantar. Jimin, venha comer enquanto está quente. Eu estou indo. Ele parecia sério. Eu sei que o que eu disse pra ele não foi certo e completamente desnecessário. Mas agora, eu não sei como consertar. Jungkook? Sim? Sobre aquele dia, eu queria me desculpar por dizer aquelas coisas pra você. Eu não... Relaxa, não se preocupa com isso. Você não é o primeiro e nem vai ser o último que vai falar essas coisas pra mim. O que você quer dizer com isso? Muitas pessoas me julgam e me chamam de monstro por saberem que eu cresci no meio da matança. Em Garden, todos os plebeus têm medo de mim por ouvir as histórias que ouvem nas ruas. Mas que histórias? No começo, eu era só uma criança assustada que vivia entre os soldados. Mas aos 14 anos, eu me tornei general e não foi pelo meu rosto bonito. No campo de batalha, nós nunca sabemos se vamos voltar com vida, então eu sempre lutava como se fosse o último dia. Eu matava sem pensar se a minha vítima teria família ou filhos. Eles não estavam errados em me chamar de monstro. E ainda não estão. Mas você não é um monstro. Não pra mim. Como você pode ter tanta certeza? Você nem me conhece, não sabe nada sobre mim. Eu posso dizer isso porque eu vi o Jungkook de verdade. Aquele que gosta de crianças, que gosta de fazer amigos e é sempre prestativo. Eu vi você por trás da casca que você chama de monstro. Mas ainda assim, você deveria ver tudo o que eu vivi desde que era criança. Eu posso te mostrar, se você quiser. Me mostra. Jungkook levantou as mãos e posicionou os dedos indicadores nas laterais da minha testa, enquanto olhava no fundo dos meus olhos. A última coisa que vi antes de entrar na mente dele foram os olhos vermelhos de Somber. Onde nós estamos? Agora nós estamos nas profundezas da minha consciência. O lugar onde eu mais tenho medo de ficar. Mas você... Espera, olha lá. De repente, um garotinho assustado passou correndo entre nós dois, seguido de vários homens que o perseguiam. Ele não parecia ter mais do que 5 anos. Aquele é você? Sim. Foi o dia em que vi minha primeira batalha. Mas por que você tá sozinho? Onde estavam os outros soldados de Garden? Eles tinham as ordens dele. E eu tinha a minha. Eles lutavam na linha de frente e minha missão era sobreviver sozinho. O garoto estava cercado por 3 homens, e eu não conseguiria continuar assistindo. Mas Jungkook insistiu e eu assisti a primeira vez em que ele matou alguém. Somber emergiu do corpo dele, lhe dando velocidade, agilidade
e força o suficiente para derrubar todos aqueles homens, dilacerando eles por completo. É isso que acontece quando se confronta um monstro, disse o meu pai quando eu voltei até ele no final daquele dia. Quando eu cheguei em casa todo ensanguentado, minha mãe não sabia o que me dizer e meu pai me proibia de chorar. Isso não é certo. Não é justo. Ele não tinha esse direito. Para o meu pai, ele era apenas o meu dono. Não havia coisa certa, não havia justiça. Eu era apenas uma marionete que ele usava para derrotar os inimigos dele. E foi assim por todos esses anos. De repente, o cenário em que estávamos mudou. E o garoto estava maior e mais forte. Esse sou eu com 10 anos de idade. Nós iríamos enfrentar uma batalha com um reino que antes pertencia aos pais do meu cunhado. O meu pai era um conquistador, mas as vitórias dele eram sempre por minha causa. Quem são aqueles? É o Jin e a irmã dele. A versão de Jungkook, de 10 anos de idade, era um garoto com a morte estampada no rosto. Mas ele parecia estar receoso em matar aqueles dois. Esse foi o meu primeiro erro cometido em 5 anos como soldado de Garden. Quem são vocês? E por que estão aqui? Somos os filhos do rei. Eu sou o mais velho, Kim Sok-jin. E essa é minha irmã, Kim Jenny. Se são filhos do rei, por que estão aqui sozinhos? Onde está todo mundo? Foram todos embora. Quando o ataque começou, meu pai nos deixou aqui e foi embora com todo o ouro que pôde carregar. Ele abandonou vocês aqui? Jungkook, o que você tá fazendo? Esses são nossos reféns, por que está papeando com eles? Eu estava apenas conseguindo informações. Região, pelo que parece, o rei de Golden fugiu com todo o ouro que pôde carregar. E esses dois aqui? Quem são? São os filhos do rei. Ficaram para trás. Ele abandonou 2 crianças. Sim, Vossa Graça. General Min, leve-os até a carruagem. Eles vão para Garden conosco. Sim, Majestade. Após o príncipe e a princesa serem levados, vi o rei John ficar exaltado, e me partiu o coração ver o que aconteceu depois. A punição de Jungkook foram vários golpes fortes nas costas com a bainha da espada do rei, sem usar a armadura, e seu corpo já estava todo ferido. Jungkook, quantas vezes eu te ensinei a não falar, apenas fazer? Eu deveria cortar a sua língua? Peço desculpas à Sua Graça. Isso não vai se repetir. Eu sei que não vai. A sua sorte é que sem o rei de Golden, o trono passa para o filho mais velho. E eu vou propor a ele um casamento arranjado com o seu irmão. Como os reinos são próximos, nos tornaremos um só. Agora volte ao seu posto e não fale mais nada até chegarmos em casa. Jungkook estava calado. Parecia que o peso das palavras do seu pai ainda o afetavam, mesmo em memórias antigas como aquelas. Novamente, o cenário em que estávamos mudou para uma versão dele um pouco mais velha, e eu pude perceber que ele estava desconfortável com aquela memória em particular. Esse foi o pior dia da minha vida. Foi o dia em que eu finalmente acreditei que era um monstro. Mas por quê? Por que você tá falando desse jeito? Apenas observe. Jungkook estava ouvindo seu pai dando-lhe um sermão, mas se descontrolou e destruiu o quarto inteiro. E quando menos esperava, seu irmão abriu a porta do quarto de repente, e ele o atacou tão brutalmente que os ossos do ombro e do peito ficaram à mostra. Então não pude ver mais nada, pois ele desconectou nossas mentes. Você pode estar abismado com o que viu, mas eu não estou. Eu vi quem eu realmente era naquele dia. Quando a noite caiu, eu não lembrava de nada. Mas a movimentação agitada no castelo me deixou curioso, e toda a correria me levou até o quarto do meu irmão. Quando eu vi como ele estava, eu me desesperei. Não me deixaram chegar perto dele, e eu não precisei perguntar o que aconteceu quando olhei para as minhas mãos. Eu tinha feito aquilo, e a partir daquele dia eu nunca mais fui eu mesmo. Eu me fechei para tudo e para todos, sem sequer me importar com o que pensariam sobre mim. Jungkook falava tudo aquilo e não derramava uma lágrima sequer, enquanto eu só faltava me afogar nas minhas próprias lágrimas. Depois de alguns minutos em um silêncio ensurdecedor, percebi que Jungkook estava em seus mais profundos pensamentos. E eu me aproximei dele, sentando ao seu lado. Ele só notou minha proximidade quando coloquei minha mão sobre a dele, e ele me encarou no fundo dos olhos. Eu não conseguia pensar em mais nada. E quando me dei conta de meus atos, eu já estava beijando ele. E ele não recusou, tornando o beijo ainda mais intenso. Mas nos afastamos minutos depois por falta de ar. Vamos para dentro da carruagem. Está ficando frio aqui fora. Certo.